João 14:18, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que quer dizer isso aí, órfão? Órfão quer dizer o quê? A órfã é sem pai? Sem pai, sem mãe? Por isso, credo. É? Sozinho? Mas Jesus está dizendo o quê? Não vos deixarei órfãos. Ele está dizendo o seguinte: vocês não são órfãos. Vocês têm um pai para cuidar de vocês. É isso que ele está dizendo. Mas aí ele diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Aquela sociedade já estava acostumada a desenvolver os seus assuntos a partir de Jesus. As pessoas acordavam, se reuniam e comentavam: você ouviu ontem, ele estava lá na Galileia, ele fez muitos milagres lá. Você ouviu, ele foi lá no deserto, encontrou com uma mulher samaritana e toda a comunidade lá se converteu. Você ouviu, ele encontrou uma viúva aflita, porque tinha acabado de perder o seu filho único, e ele o ressuscitou. Então, o assunto lá era Jesus. Se nós que não somos absolutamente nada, às vezes viramos assunto neste país, não é verdade? Eventualmente você vai por aí, alguém fala: Valdemiro isso, Valdemiro aquilo. Então Jesus, ele estava na boca do povo, na lembrança do povo, e de repente ele chega e fala: daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Eu não sou nada, eu sou pequeno, mas imagina se eu chego para você que falo: ó, hoje é o último dia que você me vê. Alguma reação você vai ter, mesmo eu não sendo nada. Então imagina a reação que isso aí provocou. Jesus falou: ó, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. O mundo, quer dizer, a sociedade, o povo, as pessoas. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Tranquilizou os discípulos, os crentes, os seguidores, os que temem a Deus, porque esse não me vereis mais, ou me verá mais, não era para os que creem, é para a sociedade, para o mundo. Jesus quis dizer o seguinte: os que não acreditam, os que não confiam, os que não me buscam, esses não vão me ver mais. Porque até então ele estava fisicamente na terra, e mesmo quem duvidava conseguia vê-lo. Hoje, quem duvida não vê Jesus, mas quem crê vê Jesus na sua vida. Então a visão hoje ela é espiritual. Antigamente qualquer perseguidor, qualquer tirano, qualquer ladrão conseguia ver Jesus porque ele estava fisicamente. Hoje só vê Jesus os limpos de coração. Aliás, no Mateus 5 tem uma coisa assim, não tem, filho?
Hein? Você tem esse versículo aí? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão. Peraí, mas o que tem a ver coração com visão? Coração com visão. É que os olhos que contemplam o Senhor não são os olhos físicos. Porque esse coração aí não é aquela máquina que está batendo aí, aquela bomba, né? Está bombeando o sangue, não. É o pensamento. Os limpos de coração verão a Deus. Então, quando Jesus disse, daqui a pouco o mundo já não me verá mais. Ou seja, a grande oportunidade vai passar. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o ladrão, o Iscariote, né? O traidor, outro Judas. Esse é o Judas do bem. Lá na minha terra tinha maneira de chamar os outros de Judas, mas tem um Judas que foi muito abençoado. Tem um que era ladrão e traidor. Disse-lhe Judas, não o Iscariote. Olha que a Bíblia, olha a preocupação, né, do Senhor. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Está escrito morada mesmo? Morada? Você tem uma morada? Você não dorme debaixo do viaduto, não? Quem tem uma morada? Levanta a mão. A morada é o lugar onde a gente descansa, onde a gente se alimenta com mais frequência e se sente mais seguro, mais à vontade, né? Você quer ir lá em casa? Quem quer ir lá em casa? Eu tenho medo de você mexer na minha geladeira. Eu estou brincando. Você não vai ligar minha televisão? Não vai tirar as coisas do meu freezer? Meu guarda-roupa? Você vai... Peraí. Você não vai mexer em nada lá, vai? Mas por quê? Peraí, eu estou ensinando vocês, não leva para o lado da brincadeira que eu estou ensinando. Porque lá em casa não é a sua... Eu não quero ouvir casa, não. Não é a sua morada. Na sua casa você chega e já abre logo a geladeira. Beber água fresquinha, né? Eu lá em casa, você tem ideia, eu chego e eu levanto a tampa um por um das panelas.
Vai perguntar para minha sogra, não é verdade? Ela já viu. Porque lá é a minha morada. Eu me sinto confortável na casa de algumas pessoas, dos bispos, mas não totalmente como na minha morada. Na minha morada eu sei onde as coisas estão. A bispa fala para a senhora assim, arruma as coisas dele. Eu falo, não, arruma não, deixa bagunçado. É, porque se arrumar eu não acho. Aí elas deixam. Porque lá é a minha morada. Se eu não me sentir bem, confortavelmente, na minha morada, algo está errado. Isso é para você ter ideia do que a sua vida representa para Deus. A minha vida, a nossa vida. Isso aí não é brincadeira. Quando eu falei sobre você ir lá em casa, é para você entender que em nenhum lugar você se sente tão bem como na sua morada. Pode ser uma morada simples, não é verdade? Você não vai chegar lá em casa e se esborrachar no sofá. Eu vou olhar atravessado para você. Na sua casa é capaz de você botar o pé cheio de chulé em cima do sofá. Tira lá, aquele ali faz, ó. Joga o sapato, aquele sapato 44 no canto. Olha lá a cara dele. E a mulher fala, o que você está fazendo? Peraí, mulher, estou na minha casa, né? É morada. Ou seja, Deus decidiu, Ele decidiu que aquele que o ama será a sua morada. E Ele quer ter liberdade, conforto na morada que sou eu, que é você. Quando eu e você nos afligimos, nos perturbamos, é que não estamos sendo uma morada confortável para Deus. Você entende o que eu estou falando? Precisamos fazer uma faxina, uma limpeza, sei lá, preparar melhor a morada e deixá-la bem confortável. Deus quer ter conforto na morada dele, que somos nós. Quando Deus se sente confortável na nossa vida, nessa morada, isso reflete na qualidade de vida nossa. Você viu a questão do coração? Os limpos de coração verão a Deus. O mundo não vai me ver. Você acha que o mundo é uma boa morada para Deus? O sujeito está lá na mesa de um bar agora. Está bebendo, falando palavrões, brigando, enfim, fazendo um monte de coisa errada. Você acha que Deus consegue habitar ali, relaxar, descansar, se aconchegar? Não. Mas você saiu de casa hoje. Você não veio me ver, não. Você tem gente aqui que me viu ontem já pessoalmente aqui. Você veio exclusivamente em busca do morador. Então,
Daqui a pouco, se é que já não está acontecendo, você vai perceber que isto é verdadeiro. Quando você tem aquela sensação de bem-estar, de segurança, de resposta, é que o morador conseguiu repousar na sua morada, que é a sua vida. O próprio Jesus disse: o mundo não vai me ver mais. O mundo está como aquela casa abandonada, sabe? Sabe aquele casarão abandonado, assim, cheio de mato, de escorpião, enfim. Tem moradas, ou seja, pessoas, né, vamos falar nessa linguagem, moradas, que já deixou de ser morada há muito tempo. Só tem inseto peçonhento. Nenhum morador vai querer entrar ali, a não ser o Cramunhão, o nome dele? O cão chupando manga. Agora, um morador ilustre, hein? Um rei. Ele é rei, é? Uai, se ele é rei e faz morada em você, então você é um palácio. Hein? Você é um palácio. O rei não vive no palácio? Se você for descobrir a Bíblia, que a Bíblia tem que ser revelada, você tem que descobri-la, você tem que buscar o discernimento. Você vai entender que você tem muito valor para Deus. Olha só, Deus já nos chamou de filhos, de amigos, e agora de morada. Ele quer dizer, a vida daquele que me ama é o lugar aonde eu me sinto melhor, bem confortável. É a morada. É a morada. Por isso essa morada ela tem que ser mantida limpa. Hein? Cheirosa, arrumadinha. Né? Estou falando de arrumação das coisas, não. Isso aí, minha roupa, joga a calça ali, a cueca lá, a camisa lá. O sapato, às vezes eu largo um na sala e subo só com um, depois eu tenho que pegar. Depende do estado que eu chego. Meu Deus. Eu largo o relógio na sala, aliança do lado. Vou lá na cozinha e destampo todas as panelas. Esquece de tampar. Põe a concha de feijão no arroz. Não é isso que eu estou falando. A linguagem é espiritual. Deus, Ele busca conforto na nossa vida. Quem entende o que eu estou falando? Ou seja, coraçãozinho tem que estar desprovido ou despojado de mágoas, de sentimentos nocivos. Se você tem mágoa de alguém, você tem que perdoar, porque a morada do Senhor não pode estar amargurada, amagoada. Amém, igreja? Isso vai trazer uma mudança tão grande para você. Às vezes você viu o senhor contando, ele veio de outra denominação. Às vezes a pessoa chega, achei que ia escutar aquela pregação, após correr de uma ponta a outra, da cambalhota, subir na cacunda do bispo. Não, isso é para maluco.
É. Isso é para maluco, tem que ensinar. Jesus às vezes pegava um raminho, sentava com os discípulos e ficava escrevendo na areia. Eu conversava com um grupinho essa semana sobre isso. Eu não sei se foi com os bispos aqui. Imagina se tudo que Jesus falou e fez fosse colocado na Bíblia. Olha o privilégio dos discípulos, né? Eu conversei com vocês, vocês estavam, né? Às vezes eu gosto de puxar essas conversas com os bispos. Eu tenho a impressão que isso aí edifica eles. Eu estava conversando com eles, uns 4 ou 5 bispos, falei, vem cá, você já imaginou se tudo que Jesus falasse ou fizesse fosse escrito na Bíblia? A Bíblia diz que o mundo inteiro não caberia os livros. Então eu imagino Jesus com os discípulos ali, comendo um peixinho assado e falando, vou contar uma história para vocês do que eu vi lá no céu, porque Jesus veio do céu, né? Imagina ele falando para os discípulos, isso aqui é em off, hein, entre nós. Uma vez eu estava lá do lado do Pai, tal coisa, e que privilégio, hein? Que privilégio. Eu estava numa madrugada dessas, lendo sobre a relação de Jesus com os discípulos nos 3 anos, e eu comecei a ter um pouco de ciúmes, assim. Falei, ô Senhor, o Senhor ficou 3 anos com eles ali, eles dormiam no seu peito. Aí ele falou assim, abre em João 14. Aí eu abri. Aí ele falou, eu já estou há mais de 40 anos na sua vida. Eu fiquei 3 anos com eles. Com você, eu fiz da sua vida a minha morada. A minha morada. É que a gente se perturba com tanta coisa e se aflige. A gente não se dá conta da importância que nós temos para Deus. O mundo não sente o que eu e você sentimos. Jesus falou, daqui a pouco o mundo já não vai me ver. Porque o mundo só poderia ver Jesus se ele se manifestasse fisicamente. Fisicamente. Mas Jesus, ele se manifesta desta forma. Agora mesmo ele fala conosco. Isso aqui não é coisa de Valdemiro, não. Quando você vê um médico chorando, o médico já viu coisa muito forte, né? Já ou não já? O médico já viu gente morrendo? Toda hora, né? Eu acho que eu não aguentava, não. Acho que eu não aguentava ser médico, não. Porque o médico não pode ter o médico não pode ter o coração de Maria mole que nem eu. Não é verdade? Meu coração não dá para isso. Você está doido hoje? Aí eu ia chegar em casa só de meia. Não dá para mim, não. Né? Machuca demais, né? Fere demais. Quando você vê um doutor chorando, igual eu vi ali, é porque ele já percebeu que Jesus mora no coraçãozinho dele. Você sabia? Hoje você vai para casa, olha só. E você sabe que Jesus, ele foi mais além, né? Ele falou, eu e o Pai. Foi ou não foi? Viremos para Ele. Ele quem? Ele, você, eu. E faremos nele o quê? Plural, ó. Viremos e faremos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
Você conhece essa palavra guardar? Você já guardou alguma coisa? Você não guarda qualquer coisa, guarda? Hein? Tem coisa que você já larga exposto mesmo para o ladrão levar, né? É. Tem coisa que não tem valor. A gente só guarda aquilo que tem muito valor, né? Por isso a expressão, ó. Deixa lá no texto, por favor, filho. Por favor, não inventa, não. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Não adianta ficar eu te amo. Só vale a pena dizer eu te amo se realmente você guarda as palavras do Senhor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem está ensinando a gente hoje é o Espírito Santo. Não é verdade? Você sempre ouviu essas palavras desta forma? Sempre foi ensinado a vida inteira? Não. Não. Homens só podem dar palestras, mas o Espírito Santo ensina. Amém? Deus está me mostrando o caminho para uma vida com qualidade, uma vida segura, né? Eu cresci ouvindo assim, Deus te proteja, meu filho, Deus te guarde, vai com Deus. Quem ouviu isso a vida inteira? Meus pais diziam o seguinte, vai com Deus. Só que eles não sabiam essa questão da morada, entendeu? Eles não sabiam, não. Você pode falar, vai com Deus, Valdemiro, mas falando, não falando, se eu sou morada, é o lugar que ele descansa, é a minha vida. É o lugar de repouso dele. Ele é extraordinário. Então não tem essa de alguém te subjugar, botar você para baixo, que não tem jeito, que não vai dar certo, você não vai conseguir. Não, esconjuro-te, você tem que falar, entendeu? Arreda de Satanás, porque o Pai e o Filho moram em mim.